Salve, galera do YouTube, Edgar Borges mais uma vez aqui com um episódio do Pop Fan TV. Hoje um Pop Fan TV especial, diferente, onde nós temos um dos diálogos mais importantes realizados aqui na atualidade dentro deste nosso quadro. Dedicamos hoje inteiramente o Pop Fan TV ao diálogo que tivemos com o influenciador digital Daniel Miranda, do perfil Negro Geek do Instagram, acompanhado de Alexandre Batista, da editora Ultimato do Bacon. Ambos se uniram em prol de uma causa cultural extremamente relevante, importante e, por que não, estimulante, principalmente para você que está aí do outro lado. Antes de você acompanhar esta entrevista, eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês que nos acompanham para que compareçam a unidades de banco de sangue presentes em suas cidades, em suas regiões. Os bancos de sangue de todo o país passam por uma dificuldade alarmante, onde já estão muito abaixo do estoque disponível para dar continuidade a tratamentos de saúde, atender a pacientes que precisam de transfusões com realizações de cirurgias e outros procedimentos que não podem ser interrompidos mesmo durante a pandemia. Então fazemos o apelo para que você procure a unidade mais próxima, efetue a sua doação. Doar sangue é doar vida. Seja solidário, não espere a sua vez chegar, pois assim como outros precisam destas doações, quem sabe a sua vez um dia chegue por alguma necessidade da vida. Então, seja consciente, faça sua doação, compareça ao banco de sangue mais próximo e doe sangue. Nós do Pop Fan TV abraçamos e estimulamos esta causa tão nobre e tão importante. Igualmente nobre e importante também, outra causa é este belíssimo diálogo com Daniel Miranda e Alexandre Batista, a quem nós novamente agradecemos pela presença aqui conosco dentro do Pop Fan TV. Sem mais delongas, vamos curtir esse bate-papo que, olha, foi um dos que mais nos causou comoção ao mencionarmos e falarmos sobre tanta coisa bacana. Na sua tela, Pop Fan Entrevista, agora. Salve, galera do Pop Fan, sejam muito bem-vindos a mais um momento do Pop Fan Entrevista, hoje especialíssimo, com todas as letras capitais para vocês que nos acompanham. Eu tenho o privilégio, a honra de receber uma dupla que dá lição, não apenas de parceria, de solidariedade, mas principalmente de motivação à cultura. Um destes nomes talvez seja extremamente conhecido para você, que é nerd, geek e consumidor da cultura pop, pois ele é um influenciador muito querido. Muito boa praça, já demos boas risadas aqui nos bastidores. Eu falo dele, Daniel Miranda. Seja bem-vindo ao Pop Fan Entrevista, Daniel. Muito obrigado. Fala, Edgar, beleza, cara? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. E acho que a gente vai bater um papo bem bacana, hein? Sem sombra de dúvida, temos aí muita coisa boa para falar. E olha, do outro lado, não pode deixar de ser mencionado com toda a pompa, todo o louvor, ele que está apoiando essa iniciativa, que foi nada ali num empurrãozinho do Daniel. Alexandre Batista, seja muito bem-vindo ao Pop Fan Entrevista. Obrigado realmente pela tua presença também. Salve, Edgar. Boa noite aos espectadores aí do Pop Fan TV. É uma honra estar por aqui, cara. Vamos bater um papo muito legal aí. E Daniel Miranda, óbvio, né? Salve, meu parceiro aí. É muito bom estar falando com vocês hoje aqui. Agradeço desde já. Sem mais delongas, vamos pular direto para esse papo, porque tem muita coisa realmente a nós trazermos à tona e também porque não conhecemos um pouquinho dos bastidores. Daniel, você como um influenciador, como uma pessoa que consome cultura pop diariamente, qual é exatamente a tua perspectiva do cenário da cultura pop para os negros, a comunidade negra, não apenas no Brasil, mas num contexto geral,
que te motiva a produzir conteúdo para todos nós? Pô, Edgar, quando eu vim pro Instagram, né, para fazer conteúdo, criar conteúdo, na verdade, assim, foi uma expectativa de compartilhar só meu hábito de leitura, né? Eu sou leitor já há algumas décadas e muito poucos amigos em volta para conversar e tal. Eu falei, não, vamos usar alguma dessas redes sociais, tantas que temos por aí, né? Vamos pegar alguma delas e vamos tentar falar com alguém sobre isso. E, cara, a recepção foi muito bacana. E só que uma coisa me incomodou logo de cara, cara. Tinha muito poucos criadores de conteúdo negro, sabe? Muito poucos. E eu falava, porra, mas isso é muito estranho, porque, cara, o Brasil é um país com mais de 50% da população formada de pretos e pardos, e onde é que tá essa Cadê? porcentagem aqui, né? E aí eu falei, não, vamos. Na época eu nem botava meu rosto nas resenhas e tal. Eu falei, não, vamos começar a colocar o rosto, porque é isso, a gente tem que ser visto também, né? Para Isso ser aí. lembrado e ajudar também outras pessoas que estão começando agora a falar assim, pô, aqui também tem lugar para mim, sabe? Acho que isso é importante. E a gente vem numa onda de uma conscientização muito boa, né, cara, no que diz respeito à representatividade e representações. Então, eu acho que a gente traz uma perspectiva diferenciada para essas discussões, sabe? Porque é muito diferente a forma com que a gente vai falar e a gente vai abordar esses assuntos de repente, pessoas que sempre foram representadas nesses meios nerds, né? Homens, brancos, héteros e tal. Então, para eles sempre tiveram representados lá desde os primórdios de tudo, né? Agora, homens negros, mulheres negras, transgênero, sabe? Então, tudo isso, assim, é muito pouco representado ainda. Então é importante que a gente traga essas perspectivas mais diversas para a gente poder trocar uma ideia de uma forma mais plural, né? Exato, e não só uma forma mais plural, mas uma forma mais realista, mais aproximada do dia a dia de todos nós. A gente pode idealizar os heróis da Marvel ou DC naquelas megalópolis como Nova York, Los Angeles e tudo mais, mas e os heróis da cultura afro-brasileira, da afrodescendência brasileira, os nossos zumbis do Palmares da época moderna. A gente precisa disso também. E é bacana você comentar isso. E a próxima pergunta eu já passo para Alexandre, porque, visto de um discurso desse, é o cara que entra numa reunião e já vende o peixe ali, né, Alexandre? Como foi, de que maneira se deu o teu contato com o Daniel e que vocês chegaram a um consenso de que, puxa, junto podemos fazer algo diferente. A gente ainda não vai dar spoiler, mas vamos conhecer um pouquinho da trajetória da jornada de vocês. Pô, muito bacana poder falar disso, Edgar, porque quando o Daniel começou lá no Instagram, ele tinha um perfil que não dava nenhum, como ele falou, né? A própria, o rosto dele, ele não dava a cara ali nas postagens, e a gente conhecia ele ali ele começou a fazer parte do site, né? Uhum. Eu me lembro que ele chegou produzindo texto, e aí a gente convidou ele para pôr os textos no site, e a gente trocava muita ideia, porque ele mandava textos. Eu acho que um dos primeiros que ele mandou foi uma HQ chamada Contos de Griot, do Jean Uhum. Lins, né? Foi uma das primeiras que ele mandou, se não foi a primeira, e uma do Pantera Negra. E pô, eu falei, pô, a qualidade do texto era muito legal. Eu falei, puta, que legal, né? Mais um colaborador. E a gente começou a ter muito contato, porque eu era o editor das matérias dele lá no site. E Uhum. aí, quando ele fez a migração e se tornou o Negro Geek, a gente viu realmente o fenômeno acontecer, porque ele começou a se mostrar e começou a realmente representar uma galera aí que estava esperando justamente isso, ter alguém que falasse para eles como público. E aí foi a caminhada nossa começou por aí, porque ele tinha o espaço dele lá no Instagram e também tinha essa segunda casa, essa caminha para dormir lá no Ultimato do Bacon de vez em quando, e a gente trocava muita ideia, e daí eu acho que toda a coisa começou a evoluir, mas como você falou, não vou dar spoilers ainda tem muito Só, papo para rolar. só comentar que caminha para dormir não, casa de mãe, né? Pô, Boa. fico feliz, cara. Sempre cabe mais um, né? Não é nem casa, coração, sempre cabe mais um. Meus amigos, então,
dessa parceria de praticamente escritor e editor-chefe, vocês foram estreitando os laços de amizade, foram conhecendo melhor um pouco gostos, perfis e ideias que, em comum, se juntaram praticamente naturalmente. Até mesmo como você mencionou, né, Alexandre? Você deu uma plataforma e o talento dele foi nato. Ele simplesmente da gaiola saiu e ganhou o mundo. Como é que você se sente hoje, exatamente lembrando dessa trajetória, como começou às vezes de uma conversa boba, talvez sem sentido naquele momento, e que hoje transformou essa amizade no fenômeno que a gente vai falar daqui a pouquinho? Pô, Edgar, para mim, de verdade, de coração, é aquela coisa que a gente chama de conquista, sabe? Porque é uma coisa que eu não passo por isso, eu não passo na pele os preconceitos, que a gente vira e mexe, troca ideia, e a gente conversa muito. O Daniel é um cara que, assim, quando ele não tem tempo, ele manda áudios de 9 minutos no WhatsApp, porque ele vai fazendo as coisas dele conversando. E a gente adora trocar ideia, não é de hoje, não é a partir do momento que as coisas começaram nesse novo projeto. E aí esse novo projeto, para mim, é conquista, porque é uma evolução absolutamente natural para tudo que o Daniel está plantando aí desde esse 1 ano atrás, que ele começou com o Negro Geek, com unhas e dentes, de fato, e falou, não, tá, esse espaço aqui é meu e é da minha galera e eu vou fazer isso daqui. Então, pô, 1 ano depois, ver esse cara como editor, eu não sei se eu podia ter falado spoiler. Não, por favor. Mas ver esse cara como editor de um selo trazendo essas coisas que ele está trazendo é conquista. É conquista e eu fico extremamente orgulhoso porque é isso que você mencionou e que eu vi lá atrás nos textos dele. É um cara que tem um profundo conhecimento dessa área de quadrinhos e muito competente. Então, assim, o Daniel, cara, ele tem que estar fazendo isso, sabe? Ele tem que estar fazendo isso. Não há como a gente iniciar esse papo, fazer esse aquecimento para entrar nessa seara sem reconhecer os atores que vocês são, principalmente. A mudança não foi apenas entre vocês, mas principalmente para aqueles que estão na ponta e que vão poder consumir o que essa amizade produziu. E aí eu passo então para você, Daniel, e te perguntar o seguinte: como o Alexandre sentiu-se realizado, cada vez mais acredita e te incentiva a seguir adiante, como é para você também saber que existem outras pessoas que olham para ti e veem um negro sendo bem-sucedido? E às vezes muitas das pessoas podem achar que ser bem-sucedido é conta bancária recheada, são milhares e milhões de seguidores ou assinaturas de contato, e às vezes não é nem isso. Às vezes é poder realizar o sonho de fazer a minha voz ser ouvida. Mas como é que é para ti poder representar um bastião de esperança para futuras e atuais gerações? Edgar, uma coisa que eu sempre fico pensando, que às vezes a gente que é preto, a gente nem se permite sonhar, sabe, cara? Às vezes a gente tá ali passando um dia após o outro e a gente não se liga que a gente pode fazer as coisas, sabe? Porque a gente dificilmente se vê em algumas posições, sabe? A gente dificilmente, e quando se vê, né, são representações muito micro, né? Então a gente, Uhum. será que esse lugar é para mim mesmo e tudo mais? Cara, o Alexandre foi um cara que desde o início apostou em mim, sabe? Sempre, desde o início, porra, trocando ideia. Às vezes eu falava, mas será? Não sei o quê. Pô, ele me chamava, me dava feedbacks dos textos que eu produzia, sabe? Falava, pô, sabe texto tal, tá não sei quantos meses aqui nos mais acessados do site, não sei o quê, sabe? Era muito gostoso isso, cara, muito gostoso. Esse feedback é muito importante, porque muitas vezes a gente cresce com essa deficiência mesmo de estímulos, né? Porque as pessoas não olham pra gente muito com essa visão de estou acreditando em você, sabe? É diferente. Então, assim, foi muito bom esse trabalho que a gente tem feito, tem sido extremamente gratificante. A gente sempre fala também
que o sucesso ele está num ponto de chegada, né? Mas eu acredito muito que ele está no percurso que a gente faz. E, cara, tem sido muito gostoso trabalhar com o editor Ultimato do Bacon. Tem sido muito gratificante. Eu tenho aprendido muito mesmo com a parte de edição também, né? Esse é o primeiro trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, eu estou fazendo a edição, mas o Alexandre está sempre do meu lado, sempre apoiando, tirando dúvidas, ensinando. A gente faz o curso juntos, a gente estuda juntos, a gente faz a edição também, parceria. É muito, muito bacana. É um trabalho realmente muito gratificante. E, assim, depois que a gente vê o trabalho pronto, né? A gente olha assim e vê o que saiu desse trabalho, cara, é muito, é igual, acredito que seja como um filho, né? A gente está vendo ali e fica, pô, mó orgulhoso, sabe? Porque ficou um trabalho muito bacana mesmo, muito bem feito, de muita qualidade, cara. Olha, repito, parabéns a ambos, porque já cozinhamos tempo possível para então revelarmos o que a gente está tanto escondendo, que a nossa produtora já mandou até mensagem aqui dizendo: anda, fala logo porque eu já não estou me aguentando. Sem mais delongas, então, a gente vai contar que o fruto dessa parceria é a criação de um selo. Melhor do que ninguém, um selo editorial, melhor dizendo, desculpem, melhor do que ninguém para falar. Eu gostaria que você, Alexandre, contasse para o público que ou nos vê ou que nos ouve o que é este novo selo que você está trazendo ao mercado e deixando sob a tutela do Daniel. Bom, vamos lá. A editora Ultimato do Bacon tem como um dos grandes parâmetros da editora trazer publicações de custo acessível, de preço acessível para o leitor. A gente tem visto no mercado editorial, principalmente de quadrinhos, que tem uma busca muito grande por materiais de alto luxo, um ótimo acabamento gráfico, capa dura e tudo mais, mas isso não ajuda a formar novos leitores. Infelizmente, esse tipo de material ele é proibitivo para pessoas de uma renda menor e principalmente para os jovens. Os jovens, em geral, sejam até os de classe mais alta, geralmente eles não têm tanto acesso a esse tipo de publicação mais luxuosa. Então esse é um dos pilares da editora Ultimato do Bacon, trazer materiais de qualidade, mas com custo final baixo para os leitores poderem ter acesso. Conversando com o Daniel a respeito de todas essas questões que a gente sempre conversa, veio essa ideia, né, de trazer o Negro Geek para um selo editorial. E por que isso? Citando um caso famoso mundialmente, o caso da Oprah Winfrey, né, com a questão de salários desiguais. Então, assim, ela não só era negra, não só ela é negra, como ela é mulher. Então, ela tinha uma desequiparação salarial gigantesca. E a gente sente isso no mercado editorial de quadrinhos. O quadrinho que mais vai vender, tirando o Maurício de Souza, que é o suprassumo das vendas no mercado editorial nacional, a gente cai em segundo lugar para as publicações de Marvel, DC, super-heróis. Os autores nacionais, independentes ou vinculados a uma editora, têm vendas irrisórias. Então a Ultimato do Bacon Editora preza por autores nacionais. Mas ainda assim, se você for analisar autores e autoras negras, geralmente as boas vendas são de autores e autoras negras que fizeram alguma publicação falando sobre questões ou de racismo ou de ancestralidade. Então é complicado a gente ver trabalhos de autores e autoras negras que estejam falando de outros assuntos que não sejam necessariamente vinculados a essa questão, né, da pele, da raça, do racismo e tudo mais. Então, a gente conversou muito sobre essas questões e falou, mas por que um selo editorial dentro de uma editora? Se a gente quer dar voz e vez para autores e autoras negras, a gente pode simplesmente publicar nas revistas de linha. Mas a questão é justamente essa. A gente quer dar oportunidade para os profissionais. A gente não quer convidar eles para contarem especificamente uma história falando sobre essas questões. Então, eu acho que esse já é o primeiro preâmbulo que eu posso te trazer, Edgar. Gostei muito e, novamente, admiro, não só dou os parabéns, mas é muito importante, repito, que através da cultura pode-se haver tudo, riqueza, força, soberania, mas se não houver cultura, o parâmetro e a base cultural, um povo sem ela nada é.
Dito isso, eu passo a palavra novamente para você, Daniel, porque a responsabilidade agora, como o Alexandre bem colocou, de ser editor é sua. O que você observa comparando, não tanto, porque seria desumano, desigual, mas como você, de repente, observa um certo paralelo entre você e hoje as pessoas que trabalham para você precisam exatamente se reportar na qualidade do texto, da ideia e que contam com a sua orientação. Como é que é esse cenário hoje? Diga, a gente tem no Brasil profissionais incríveis. E assim, mais do que artistas, mais do que autores, tô falando de profissionais mesmo, sabe? Tem gente que trabalha, e muitas vezes em mais de um emprego, né? Mas que está lá todo dia investindo um tempo na produção de cultura, né? E são trabalhos muito bem feitos, sabe? Tem uma pesquisa por trás, tem muita substância, não é um trabalho raso. A gente tem a sorte de trazer alguns artistas desses, né? Alguns autores desses para dentro do selo Negro Geek, e tem sido realmente uma experiência muito, muito forte, cara, muito forte. E, ao mesmo tempo, é um pouco triste que essa galera não tenha mais espaço, sabe? A gente fica incomodado que, pô, como que um cara que é tão profissional desse jeito, que entrega coisas de tamanha qualidade, com prazo, né, assim, entregando dentro do prazo e tudo mais, como que um cara desse, às vezes, não tem mais reconhecimento do mercado nacional? Então, acho que a gente também tem esse papel, sabe, de dar mais espaço para essa galera. Então, a gente está muito feliz, a gente já está com alguns trabalhos prontos, né, e já estamos iniciando outros que vão ser lançados mais para frente, mas, assim, eu fico muito feliz de ver as pessoas, os profissionais com quem a gente tem trabalhado, são realmente assim a ilustração perfeita do cenário que a gente tem e que a gente tanto quer valorizar, né? Eu permaneço ainda contigo para a próxima pergunta, porque é interessante o que você acabou de mencionar. Vocês cunharam já uma determinada primeira leva e estão se preparando para lançar o segundo momento. A partir de que ponto, de que momento vocês entenderam que havia muito mais a se contar, ou muito mais a levar adiante, sem mencionar os que já estão prontos, o que já está em circulação? Como é que foi a identificação da necessidade de dar continuidade e espaço a essas vozes e esses talentos, principalmente? Edgar, se o mercado tivesse mais espaço, a gente publicava ainda mais do que a gente já está planejando, sabe? Mas realmente, desde o início, desde que a gente pensou em lançar o selo, a gente sabia que tinha muita história boa para ser contada, sabe? E isso que o Alexandre falou, não necessariamente trazer o negro para falar de questões de dor, né? Questões de racismo, questões de exclusão social, questões de ancestralidade, né? Mas trazer o negro para falar de tecnologia, falar de relacionamentos, etc. Mas sempre sob a perspectiva do negro, porque é a questão da perspectiva diferenciada, né? Então a gente sabia que, pô, a gente tem outras histórias para contar, sabe? E a gente tem essa vontade de contar, só que faltava espaço. Faltava espaço justamente por isso, porque, pô, sempre que se chamava um autor negro, né, quase que obrigatoriamente era para falar sobre essas temáticas, principalmente mais recentemente, depois de casos como o do George Floyd, né, que trouxe à tona o movimento Black Vidas Lives Negras Matter? Importam, exatamente. Uhum. Então, a gente falou, cara, vamos abrir esse espaço, e aí, de início, a gente trouxe um autor, pensamos uma história com ele, trouxemos mais uma dupla de autores que vão fazer um outro trabalho paralelo, e a partir daí, cara, vários outros autores a gente foi conversando, e várias outras ideias foram surgindo, e a gente tem aí mais aí um ano de publicações pela frente, tranquilamente, cara, e histórias que eu te falo que são excelentes, cara, excelentes. Já estou ávido, vou pedir depois, nos bastidores, óbvio, aquele envio caprichoso para a imprensa, que afinal de contas, né, é autografado, por favor.
Brincadeiras à parte. Fechado. Já entro num quadro muito bem falado aqui dentro do Pop Fan Entrevista, um segmento, na verdade, dentro do Pop Fan Entrevista, que a gente chama de ping-pong. Eu faço uma pergunta, vou fazer, como são dois, vocês estão em dupla, então eu vou fazer uma mesma pergunta e vocês respondam com a primeira coisa que vier à mente da forma mais sincera e honesta possível. Como vocês têm o conhecimento dos quadrinhos, da literatura, então eu pergunto, a melhor cidade para servir de pano de fundo a uma história moderna, dentre as três que eu vou citar na preferência de cada um de vocês, é Rio, São Paulo ou Salvador, na Bahia? Para mim é São Paulo. Boa. Eu acho que o Rio rende boas histórias também, cara. Ajusta aí uma ponte aérea, nada que É, não se resolva com todas as precauções para poder estar em ambos os lados, né? Então tá dito. Um herói clássico da cultura nacional que vocês gostariam de popularizar ainda mais? Vou puxar a sardinha e vou falar que é o Zico, pô. Eu não tenho como falar outro cara. Não posso falar outro cara. Mas ou o Zico ou o Ayrton Senna, cara. Eu sou muito fã do Senna. Era muito fã do Senna. Beleza. Boa. Excelentes pedidos. cara, eu penso muito em música, né? Eu acho que podia rolar. Acho que podia rolar alguma coisa sobre Legião Urbana, cara. Queria muito ver. Eduardo e Mônica tá vindo aí na telona, hein? Vamos ver. Pois é, já Ah, pensou umas adaptações assim pro quadrinho ia ser bem interessante. boa. Um herói da ficção que vocês gostariam de encontrar para tomar um cafezinho ou uma cervejinha seria? Cara, eu adoro o Flash Jay Garrick. Eu acho que ele parece ser um velhinho super simpático, cara. Boa. Cara, acho que o Homem de Ferro, pra ele pagar a cerveja, né? Não paga cerveja, compra a fábrica. Não é? Bom demais. E aí, para encerrar, na modernidade, o grito de Wakanda para sempre foi eternizado pelo finado Chadwick Boseman. Infelizmente, não contamos mais com a presença dele nesse plano. Papai do Céu chamou para uma missão maior. Se vocês pudessem ter algum herói, alguma frase para transmitir a futuras gerações, qual seria? Cara, acho que é a mais eternizada, mas sempre muito pertinente, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Perfeito. Cara, não tem como ser outra. É a frase, é perfeita essa frase. Daniel matou. Não tem como dizer outra. Não tem nem como equiparar ou como ousar superar, né? Gostei. Muito bem pensado, muito bem escolhida a sua frase, Daniel. E agora eu peço gentilmente que cada um de vocês se despeça então ao nosso público, do nosso público, com uma mensagem do que mais lhes vem ao coração nesse momento para aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo espaço. Acho que um dos maiores prazeres que a gente tem, principalmente nesse período em que a gente está tão recluso, né? A gente poder ter a oportunidade de se comunicar com as pessoas, usar esses canais para falar com mais gente. É um prazer realmente poder falar sobre essas temáticas que a gente abordou aqui hoje. Está sendo um prazer fazer esse trabalho junto com o editor Ultimato do Bacon. A gente está produzindo frutos deliciosos que todo mundo vai poder compartilhar com a gente.
E agradecer realmente ao espaço e a galera que acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês tenham oportunidade de pegar o Tecnodreams, está em campanha no Catarse agora, catarse.me/Tecnodreams. E leiam e façam as reflexões em cima da história. História não é simplesmente entretenimento, mas também é cultura, diversão e arte, como diziam os Titãs, né? Isso aí. Então é isso. Obrigado mais uma vez pelo espaço e a gente vai se falando. Boa, Alexandre. Gente, eu vou agradecer, antes de mais nada, pela honra de estar aqui no Pop TV mais uma vez, Pop Fan TV. Obrigado mesmo, obrigado, Edgar, foi incrível. Quero agradecer ao Daniel. Daniel, sem você nada disso faria o menor sentido, então você sabe, a gente conversa sempre. É uma honra estar caminhando ao teu lado, cara, porque é bom demais poder trazer esse projeto à vida. Quero agradecer aos nossos autores, todos os nossos autores, Laudo Ferreira, que deu um super apoio desde o começo, o Marcel Bartolo, que ajudou com o nome da Escafandro, e obviamente o querido Isaac Sagara. Esse cara é um exemplo de profissionalismo, de competência e de comprometimento. Um abraço para o Lucas, meu sócio, e quero deixar uma mensagem que eu ouvi de um autor, cara, de quadrinhos norte-americano. Ele é um dos grandes escritores de quadrinhos norte-americano, que é o Ron Mars. E eu estava questionando ele sobre as brigas, né, Marvel e DC. Ele escreveu o grande conflito do século, Marvel versus DC, uma entrevista que está lá no Sobrecapa, e eu perguntei para ele quem tinha ganhado, quem ganhava e tal, e não sei o quê, e ele falou, olha, na verdade não foi essa a pergunta, eu estava perguntando a respeito de uma mudança que foi feita no Lanterna Verde, e ele falou, na verdade não importa, são todas histórias inventadas, são histórias inventadas. O que importa é que você leu o que eu escrevi e gostou, e que a nova geração leu o que o outro autor escreveu e gostou. Guarda para você aquilo que você gostou. O que não foi feito para você, esquece, deixa para lá, é uma história inventada. Então eu quero deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo e que gosta da cultura geek, gosta de ser nerd. Vamos ter um pouquinho mais de tolerância em entender que são histórias inventadas. Se alguma editora muda, ou se muda a origem do personagem ou outro, vamos entender que aquilo, naquele momento, não está sendo mais para você. Mas vai buscar. Vai ter alguma história em quadrinho que ainda é para você. É por isso que a Ultimato Veículo Editora está buscando dar voz e vez para tanta gente que a gente, como o Daniel falou, se a gente tivesse chance, a gente estaria publicando muito mais revista. Porque a gente quer que você pegue uma das nossas revistas e fale, essa daqui é para mim, por mais que as outras não sejam. Então essa é a mensagem que eu queria deixar e agradecer mais uma vez todo mundo que está assistindo. Olha, eu realmente acho muito difícil, Alexandre, de poder complementar qualquer coisa que você disse, porque sem cultura nós não somos nada. Nossa identidade cultural é o que nos define perante a sociedade. Conhecimento, cultura, compreensão, sabedoria são valores que, ainda assim, ainda hoje, são extremamente necessários, valores de respeito, de integridade, e que, acima de tudo, estão aí presentes no nosso dia a dia e que não devem ser esquecidos jamais. Não apenas de representatividade, mas a naturalidade da coexistência entre nós, seres humanos, quaisquer que sejam as nossas origens. Então, eu agradeço muito a vocês pelo depoimento, pela história e também por enriquecer ainda mais o nosso Pop Fan TV, o nosso Pop Fan Entrevista, com esse diálogo exemplar, belo, digno como a amizade de vocês, mas que, sem sombra de dúvida, também há de empobrecer o meu cofrinho depois de tantos títulos maravilhosos que eu terei prazer e satisfação em adquirir. Então, assim, meus amigos, eu, Edgar Borges, me despeço de todos mais uma vez com muita alegria no coração, muita satisfação. A gente se vê em breve. Um abraço. Até. Fui! E é isso. Esperamos que neste episódio do Pop Fan TV vocês também tenham podido aproveitar esse diálogo para lá de ímpar. Ficamos muito felizes em poder atender o autor, o editor, colaboradores entre si e amigos de longa data, com um belíssimo exemplo, como demonstrado nessa entrevista. Se você também
ainda não conhece os trabalhos do PopFan, olha, nos siga aqui pelas redes sociais. Estamos presentes também com um podcast em todas as plataformas. Você pode acompanhar entretenimento direto com todo o conteúdo que o PopFan promove para você. Eu, Edgar Borges, mais uma vez, feliz e contente da sua companhia. Agradeço por mais um episódio. A gente se vê em breve. Um abraço. Fui!